Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom estarmos aqui para compartilharmos a palavra do Senhor. Mais uma vez, estamos neste período difícil, de reclusão, muito embora a igreja do Senhor seja autônoma, mas a gente tem se preocupado, com os nossos queridos irmãos, tem se preocupado na questão das dificuldades que têm existido, Por isso a gente tem obedecido, Neste domingo nós estaremos com as nossas portas fechadas, Mas a Igreja do Senhor, ela continua dinâmica, ela continua crescente, ela continua sendo edificada pelo Senhor através da sua palavra. Quero ler um texto da palavra de Deus aqui em Romanos, capítulo de número 10, versículo de número 16, para compartilhar com os irmãos. Nem todos obedecem o evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A gente fica maravilhado, queridos irmãos, porque a palavra de Deus, ela nos alerta, ela nos adverte. Neste texto que acabamos de ler, esse texto riquíssimo, quando o apóstolo Paulo fala aos irmãos, aos crentes em Roma, sobre o Evangelho, sobre Cristo, sobre o anunciar a palavra de Deus, sobre o invocar, e para invocar as pessoas precisam saber quem estão invocando, e para elas saberem a gente precisa anunciar a Cristo, anunciar a mensagem, anunciar o Evangelho. Muitas das vezes a gente fica assim, eu não vou falar do Evangelho porque, a bem da verdade, eu já tenho falado e as pessoas não têm ouvido, as pessoas não têm dado crédito, as pessoas tapam os seus ouvidos, as pessoas simplesmente ignoram, não é? Provavelmente elas ouvem tanto, através de mensagens vinculadas na televisão, em rádios, em jornais, enfim, e com isto acabam banalizando, acabam tornando a mensagem de Deus algo assim tão comum, algo tão simplório, e não tem causado, parece que não tem causado mais efeito em suas vidas, vez por outra a gente se depara com pessoas que temos orado, temos colocado diante de Deus para que elas possam receber a palavra, mas elas parece que estão anestesiadas, parece que o mundo se deslumbra diante delas e elas não dão a oportunidade para si mesmas, de que o Evangelho abra os seus olhos. Eu gosto muito daquela expressão, eu já até disse aqui outras vezes, da música do grupo Logos, intitulada por Evangelho, que diz que é o Evangelho que desvenda os nossos olhos. O homem tem estado numa cegueira espiritual muito grande, Ademais, o apóstolo Paulo, mesmo apóstolo, falando aos irmãos em Corinto, ele diz, que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, para que eles não sejam salvos, Então, o Deus deste século realmente cegou o entendimento da sociedade, e por isto que tantas vezes, quando a gente anuncia o Evangelho, como disse anteriormente, parece que as pessoas estão anestesiadas, parece que elas estão tão insensíveis à palavra, insensíveis à palavra de Deus, não dando crédito. Aí com isto nós, os pregadores, nós, os evangelistas, nós, os que anunciamos a palavra, às vezes esmorecemos, não tem surtido efeito, não tem sido eficaz o que eu estou fazendo, vou parar de falar. Ademais, quando eu falo, a pessoa ignora, a pessoa não aceita. Mas, queridos, a gente precisa crer na palavra de Deus, precisa crer, precisa viver esta palavra.
imaginem quantos servos do Senhor no passado, e a Bíblia registra, que falaram da palavra de Deus e tantas pessoas não deu crédito. Em Isaías capítulo 53, Isaías, servo do Senhor, profeta do Senhor, profetizando sobre os acontecimentos futuros, né? Por isso profetizou, e ele faz esta mesma pergunta: quem deu crédito à nossa pregação? O próprio Jesus, quantas pessoas não se renderam, quantas pessoas não deram crédito à palavra que ele anunciava? Quantas? Quantas pessoas o injuriaram, quantas pessoas o recusaram, reprovaram, quantas pessoas o banalizaram, mas ele manteve-se firme porque ele tinha um propósito. Então, mas nem todos obedecem o Evangelho. Por mais que digam até crer, por mais que digam até que gostam do Evangelho, mas não creem no Evangelho. Porque, como disse, o Evangelho é que desvenda, o Evangelho é que nos mostra, o Evangelho que são as boas novas do Senhor é que transforma, por ser palavra de Deus, transforma o homem, é que molda, é que dirige, é que guia. Por isto que dizemos sempre que o Evangelho, a palavra de Deus, é o nosso livro de regra de fé e prática, o Evangelho é a palavra de Deus. Então, nem todos obedecem o Evangelho, por isso diz Isaías, Senhor, quem deu crédito, quem creu na nossa pregação? De sorte, aí vem, louvado seja Deus, graças a Deus, versículo número 17, de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Tantas vezes eu tenho dito, quando falo sobre este assunto, queridos, não deixe de falar, não deixe de falar a palavra de Deus, fale com poder, empoderado pelo Espírito Santo, fale dirigido pelo Senhor, fale com amor a Jesus, com amor às almas perdidas, anuncie, diga, mas diga mesmo, olha, Jesus transforma, Jesus ele quer libertar o homem, fale da palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, quanto mais a pessoa ouvir, por mais que vez ou outra ela não dê crédito, ela não ouça, mas ela vai captando aquilo, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. A palavra de Deus ela vai penetrando. A palavra de Deus ela vai atuando, forjando o homem, o ser humano, e no momento certo ele vai refletir sobre tudo que já ouviu. E o Espírito Santo de Deus vai agir na vida dele. Então, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então, não deixe de anunciar, de falar a palavra do Senhor. Versículo 18, mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles e as suas palavras até os confins da terra. A humanidade tem ouvido falar sobre Jesus, né? Não haverá nenhuma possibilidade de desculpas em dizer, não, eu não ouvi falar de Jesus. A humanidade tem tido esta oportunidade. Não tem dado o crédito que precisaria dar, né? Então nós precisamos estar focados no Senhor. Precisamos estar focados na realidade de Deus, entendendo que Ele é quem faz a obra. É o Espírito Santo. Cabe a nós obedecermos e anunciarmos o Evangelho. Cabe a nós, a cada um de nós, entendermos que precisamos ser usados, se deixar ser usados, ferramentas de Deus para anunciar. Por mais que alguém diga, não, eu não creio na palavra, mas não cesse, não pare de dizer, não pare de anunciar, tá? Para que ele então, no momento certo, ele venha refletir, no momento certo ele venha abrir o seu coração, porque a palavra que é a semente, né? Ela vai germinar no coração desta pessoa. Nunca diga, fulano de tal não tem jeito.
Não, isso é engodo de Satanás. Todo mundo tem jeito, sim. Jesus ama a todos, ele morreu por todos. Amém, meus queridos? Então vamos orar? Feche os seus olhos. Santo Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, que a tua palavra pregada, anunciada, ela possa encontrar lugar no coração do nosso querido ouvinte. E que esta palavra, sendo ouvida, ela venha gerar fé, venha gerar ânimo, venha gerar, ó Deus, não só expectativas, mas realidades de vida na vida de cada um dos nossos queridos. Ó Deus, em nome de Jesus, queremos colocar diante do Senhor a nossa vida. Queremos colocar diante do Senhor a tua igreja. Queremos colocar diante do Senhor, ó Deus, a nossa sociedade. Ó Deus, ajude o ser humano a crer, a sair da incredulidade. Ó Deus, ainda colocamos diante do Senhor a questão desta pandemia que ainda persiste. Ó Deus, as dificuldades. Ó Deus, as proibições que ainda existem do ir e vir. Ó Deus, em nome de Jesus, entra com a tua providência e continua cuidando, ó Deus, dos nossos queridos irmãos. Oramos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus em Cristo nos abençoe. A minha querida igreja, a Igreja Batista em Sacramento. Irmãos, vamos persistir na oração. Vamos persistir na divulgação da palavra de Deus, para que as vidas não morram sem Cristo, sem salvação. Que Deus em Cristo nos abençoe. Que você tenha um dia na presença do Senhor, em nome de Cristo. Amém? Até a próxima oportunidade.